Pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando especificamente, sobre a parte geral. Lembrando que nós estamos falando de personalidade, dentro de personalidade falamos do seu surgimento, falamos das teorias explicativas do nascituro, ventilamos sobre capacidade e emancipação e ainda sobre o final da personalidade, ilustrando aí a morte real, a morte presumida por ausência ou procedimento de justificação. Entramos nos direitos da personalidade, onde no primeiro subitem falei que se trata de uma proteção diferenciada, falei que são direitos, no caso, subjetivos, admitem violação e por demais direitos existenciais relacionados à dignidade humana, artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Entramos no subitem número 2, e falamos, olha, se estão relacionados à dignidade humana, são direitos fundamentais, direitos humanos, por isso possuem como características o fato de ser absoluto, ou seja, oponivel erga omnes, extrapatrimonial, ou seja, daí a gente tirou a ideia da impenhorabilidade, também, por exemplo, da imprescritibilidade, falamos que eles são inatos, falamos que eles são vitalícios, e o artigo 11 do Código Civil, ainda por cima, ventila que eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. Puxamos uma observação que dizia respeito, obviamente, aos temperos havidos à indisponibilidade. A partir do bloco passado, entramos no nosso subitem 3, tutela jurídica. E em tutela jurídica eu falei, diferentemente do Código 16, que trazia um binômio, ou seja, lesão, sanção, observou-se que muitas vezes as pessoas não queriam que a lesão se realizasse. Então, por isso, o Código de 2002 traz uma tutela preventiva e uma tutela reparatória. A tutela preventiva foi, na verdade, o tono, ou seja, foi, na verdade, a proposta da aula passada, do bloco passado, onde falamos que essa tutela preventiva traduz uma tutela específica. Uma tutela específica que está no rol exemplificativo, uma tutela específica que denota o movimento de despatrimonialização dos danos morais. E lembrando-se sempre, a última pergunta que nós trouxemos para vocês é: o descumprimento dessa tutela preventiva pode ensejar a prisão ou não? Duas correntes, uma dizendo que sim, a outra dizendo que não. A que diz que sim, fala que na verdade não seria uma prisão civil propriamente dita, mas uma prisão pelo descumprimento de decisão judicial. De qualquer maneira, vamos começar nesse bloco e terminar nesse bloco a tutela reparatória, tutela compensatória. Vamos despacito, vamos leve, leve, sussa, sussa. Gente, então vamos lá. Primeiro detalhe, gente, tutela compensatória, tutela reparatória. Nessa tutela, a lesão já ocorreu. A lesão já se materializou, ou seja, já se faz presente. Se tem lesão, gente, há dano. Se há dano, o que acontece? Existirá uma indenização. A expressão indenização, ela nasce nessa proposta, no dano, indeniza quando há dano. Existem dois tipos de indenização dentro da parte de responsabilidade civil. Podemos falar de danos materiais, que vão gerar essa responsabilidade civil, e danos morais. Danos materiais, ou seja, lesão ao patrimônio propriamente dito. E danos, que a gente chama de danos morais, são justamente as lesões que se prefazem, que se materializam dentro dos direitos da personalidade. Então, lesou um direito da personalidade, necessariamente haverá um instituto, haverá o fenômeno do dano moral. Então, dano moral, toda vez que ocorrer, toda vez que se perfizer, obviamente, uma lesão a direitos da personalidade. Dentro disso, é importante tracejar o seguinte: o dano moral ele pode ser visto como um todo, como um gênero, como também pode ser visto em suas nuances, em suas especificidades. Como assim, prof? Tem como você explicar melhor? Claro que tem, Vou além. O dano moral ele pode ser visto, por exemplo, direito à imagem. Direito à imagem, gente, ele é um direito da personalidade? É. Se há um direito da imagem, existe um dano à imagem. Então, dentro do dano moral, temos o dano à imagem. Nós temos, por exemplo, dentro do direito da personalidade, a proteção à integridade física. E se eu violo a integridade física, E se eu vilipendio essa integridade física? Vai surgir um dano estético. Então, o dano estético integra o dano moral. Ocorre, entretanto, que dentro dos direitos da personalidade, nós também falamos dos direitos à honra, Direitos da honra? Exato. E toda vez que há uma lesão à honra, surge também o dano moral. Então, o dano moral pode ser visto como gênero e o dano moral pode ser visto como espécie, Dano moral, uma lesão à honra. Por que você está falando disso? Porque muitas vezes nos certames, independentemente do certame, surgem dois tipos de pergunta, dois tipos de indagação. Quais são os tipos de indagação? Primeiro,
É possível acumular dano material com dano moral? Essa é super tranquilo. E essas pessoas respondem sim, né? Meio que Bros, por isso que Bros era mágico. É possível? Sim, 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 né? Quando ele fala aí da mulher prometida, né? Bros, para quem não sabe, era a boy band brasileira que concorria com Ruge, a Sererê, Raderê, lá vem Diego dobrando a esquina. O que é importante dizer aqui, gente? É possível. Isso, inclusive, é a súmula de número 37 do STF. A súmula de número 37 do STF fala: é possível a acumulação de dano material com dano moral. Sem discussão, sem grandes entraves, né? Sem grandes problemas. E daí perguntam também: é possível acumular dano moral com dano moral? Que loucura! Se nós entendermos dano moral gênero, né, e dano moral espécie, sim, porque nada obsta, por exemplo, a existência de um dano à imagem e um dano moral, né, no seu sentido específico, no seu sentido estrito. Então, é possível dano moral com dano moral? É. Inclusive, tem uma súmula, se eu não me engano, é a súmula 387 do STF, nesse sentido. Quero aqui, entretanto, puxar duas observações com vocês, que também podem surgir, né, como forma de pergunta, como forma de indagação dentro desses certames. E assim nós temos, né, 3 observações, 3 porque é mágico. A primeira delas, acerca da acumulação de dano moral com dano moral. Segunda delas, direitos, né, de personalidade relacionadas às pessoas jurídicas. Pessoa jurídica, a gente pode sofrer dano moral? Por que você fala disso? Porque muitas vezes a gente fala que o fundamento do dano, né, do dano moral propriamente dito, é justamente a dignidade da pessoa humana. Pessoa jurídica, ela tem dignidade humana? Não. De pessoa jurídica não tem dignidade humana. Então, para algumas pessoas, né, eles entendiam, mas calma aí, então pessoa jurídica não pode sofrer dano moral, né? Muita calma. Esse pensamento é um pensamento totalmente equivocado. Por que equivocado? Porque o próprio Código Civil, no seu artigo 52, ele vai falar assim, a pessoa jurídica, o ente abstrato, né, a pessoa mística, a pessoa ficta, a pessoa moral, não importa a terminologia, ela vai ter a proteção no que couber os direitos da personalidade. Então, grifem isso, no que couber. Se ela tem direitos da personalidade no que couber, ela pode sofrer dano moral? Né? Ela pode sofrer dano moral? Claro que pode. Ela pode ser lesada. Então a gente pode falar assim, pessoa jurídica tem nome? Tem. Pessoa jurídica tem imagem? Tem. Pessoa jurídica pode ser lesada no nome, na imagem? Pode. Se ela for lesada no nome, na imagem, estamos falando aí de dano moral, estamos falando de responsabilidade civil. O que é importante dizer, gente? Importante dizer o seguinte, né? Quando a gente fala de honra, precisamos observar que a honra tem 2 gradações. A honra pode ser uma honra subjetiva e honra objetiva. O que é a honra subjetiva? Honra subjetiva é que a pessoa, né, ela, quando, por exemplo, gera uma lesão, a minha honra propriamente dita, ela está gerando uma lesão àquilo que eu penso de mim. Então eu subjetivamente estou pensando algo de mim. E aquela pessoa que traz essa informação me machucou muito, me ofendeu muito naquela construção que eu tenho, subjetiva de mim. Honra subjetiva, a empresa não tem. Honra subjetiva, a PJ não tem. Entretanto, ela tem honra objetiva. O que é honra objetiva? Aquilo que outras pessoas pensam dela? Tem. Então, ela pode ser lesada na sua honra objetiva, né? Ou seja, pessoa jurídica, sendo lesada na honra objetiva, viabiliza dano moral. Tranquilo. Então, direito a nome tem, imagem tem, honra objetiva tem. O que ela não tem? Ela não tem, por exemplo, integridade física. Não tem como você falar que a pessoa jurídica sofreu um dano estético, né? Isso não tem. Não tem como você falar, por exemplo, que a pessoa jurídica tem direito à intimidade. Não tem. Então, em outras palavras, pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Pode, mas devemos lembrar sempre, né, essa valoração naquilo que lhe couber. Essa é a nossa segunda observação, então, lembrando que PJ pode sofrer dano moral sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Terceira e última observação. E por que 3 observações, prof? Porque 3 é mágico, porque 3 é holístico. Eu precisava falar isso para vocês, senão a aula não é aula enquanto a gente não fala isso. A gente pode falar de Odir, Tora e Friga, a gente pode falar de passado, presente e futuro, e a gente pode falar, né, só lembrando ainda que o estado da água é sólido, líquido e gasoso. Então, terceira e última observação.
para a aula ficar mágica, diz respeito ao direito à imagem. Direito à imagem? Isso, direito à imagem e, obviamente, né, celebridades. Por quê? Porque o direito à imagem ele pode ser mitigado na situação de celebridades. Olha que legal! E não só para as celebridades, mas também, né, por demais, para aquelas pessoas que estão nos contornos, ou seja, no entorno da celebridade, estão circundando a celebridade. Um grande exemplo disso que nós temos para trazer para vocês diz respeito a uma notícia que surgiu, né, na mídia em determinada época, né, acerca de um cantor famoso, né, enfim, não vem ao caso de falar quem é o cantor, mas é um cantor muito conhecido, né, já um senhor de olhos claros, né, e o que aconteceu? Ele estava na praia, né, enfim, ficando com uma determinada moça e saiu essa notícia, né, no jornal falando assim, ó, fulano de tal, né, está aí na praia curtindo, enfim, né, a praia, o Nordeste brasileiro com determinada pessoa, show de bola, né, tudo certo. Acontece, gente, que essa pessoa, ela era casada e o marido não sabia que ela se encontrava com esse determinado cantor. Ela pode falar da lesão ao seu direito da personalidade, direito à intimidade? Não, né? Direito à imagem? Não. E por que não aqui? Porque, obviamente, a gente sabe que a imprensa ela pode prestar a informação. Óbvio que se essa imprensa ela exorbitar na sua função, ela vai ser responsabilizada, né? Sendo responsabilizada tanto a mídia, né, objetivamente, quanto o escritor, subjetivamente. Mas a questão não é essa. A questão é possível temperos, né, ou seja, no direito à imagem, quando nós falamos de celebridades e as pessoas que encontram-se no seu entorno. Então, essa é a terceira observação, que é bastante importante de ser trazida, bastante importante de ser comentada, né? Dito isso, terminamos a tutela jurídica, né, esculpida, talhada e cunhada no artigo 12 do Código Civil, e no próximo bloco nós vamos para o nosso quarto subitem e último subitem. Esse vai demorar um pouquinho, né? Mas até lá, deixo para vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.